Seguinte, recentemente eu tava assistindo aquele filme de Toy Story 4, né? E eu com minha grande capacidade neurológica dei conta de achar uma mensagem bíblica por trás desse desenho tão memorável, rapaz. Tipo, a parada é tão profunda que provavelmente vai te fazer pensar, tá? E spoiler, é uma análise profunda desse personagem assim, é um garfo. Um garfo com 2 olhos e uma boca de maçã. Mas calma, eu te garanto que a mensagem é surpreendente. Então, sem mais enrolação, e simbora! Bom, pra gente engajar vocês aqui, né? Não sei se é assim que fala. Já vou direto ao assunto. Por que o garfinho é tão fascinado pelo lixo? Bom, pra entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho pro começo de tudo. Porque diferentemente dos outros brinquedos, ele não nasceu numa fábrica. Ele simplesmente foi criado pela Bonnie. Ela pega um garfo de plástico, uma massinha, alguns olhos e outras coisas e começa a montar o que pra ela seria um novo brinquedo. E então aí que nasce o garfinho. Só que tem um pequeno problema aí, mano. Ele não entende que é um brinquedo, tá ligado? Na cabeça do garfinho, ele é simplesmente um lixo. Isso fica bem claro desde os primeiros momentos que ele aparece. Enquanto a Bonnie vê um brinquedo que ela mesma criou e ama, o garfinho olha pra si mesmo e pensa que é um lixo. É justamente essa diferença entre o que ele pensa que é e o que ele realmente é que vai deixar essa história mais interessante. Então por que o garfinho é tão fascinado pelo lixo, né? Bom, pra entender isso a gente precisa tentar enxergar as coisas no ponto de vista dele. Imagina que você acabou de existir. Eu sei que essa frase não fez sentido, mas você não sabe o que é uma casa, não sabe o que é um brinquedo, você nem sabe o que é Bonnie, o que é Bonnie. Você simplesmente abre os olhos e a primeira coisa que percebe é que está sendo feito a partir de coisas que estavam no lixo. E bom, pra Bonnie, aquilo é completamente diferente. Ela está criando alguma coisa, um brinquedo, tá ligado? Ela colocando olhos, braços, se é que eu posso chamar de braço. Ela está dando uma forma pra algo que pra ela vai se tornar um brinquedo. Só que o garfinho não sabe disso, né, mano? Ele não entende a intenção dela. Então, quando ele olha pra si mesmo, ele não pensa, uau, eu sou um brinquedo novo, uau. Ele pensa, por que eu estou aqui? Quando ele vê o lixo, aquilo faz sentido pra ele. E é de lá que ele veio. É o ambiente que ele conhece. É onde ele acredita que deveria estar. Por isso, quando a Bonnie tenta colocar ele junto com os outros brinquedos, ele simplesmente não consegue entender. Na cabeça dele, aquilo não é um privilégio, é um erro. Ele não consegue enxergar o valor que a Bonnie enxerga nele. E isso explica uma coisa muito importante pra gente. Porque o garfinho não está apaixonado pelo lixo porque o lixo é maravilhoso. Ele está apenas apegado àquilo porque é o único lugar onde ele acredita que pertence. Talvez seja justamente por isso que ele seja um personagem tão interessante. Existe uma grande diferença entre aquilo que alguém realmente é e aquilo que acredita ser. E quando essa diferença acontece, as nossas escolhas começam a mudar completamente. E é aí que o garfinho deixa de ser só um personagem engraçado de Toy Story e começa a refletir uma coisa que acontece na vida real. Porque o garfinho não é o único que pode enxergar a si mesmo de uma forma diferente daquilo que realmente é. Na realidade, isso também acontece. Às vezes uma pessoa passa tanto tempo ouvindo determinadas coisas sobre ela ou olhando pro próprio passado, começa a transformar aquilo em identidade. Ah, eu sou ruim nisso, eu sempre fui assim, eu não sirvo pra isso, todo mundo vê desse jeito. E pouco a pouco aquilo deixa de ser apenas uma opinião ou uma experiência e começa a definir a maneira como aquela pessoa enxerga a própria vida. E é mais ou menos o que acontece com o garfinho nesse filme. Ele olha para a origem dele e tira uma conclusão sobre quem ele é. Só que existe um detalhe. A origem dele não conta a história toda. Ele foi feito a partir do lixo, mas isso não significa que ele foi criado para o lixo. A Bonnie tinha um propósito completamente diferente quando criou ele. E talvez seja uma das coisas mais interessantes nessa história, porque nós também podemos passar anos tentando descobrir quem somos, ou olhando para o lugar de onde viemos, para os nossos erros, para aquilo que aconteceu conosco, ou até para aquilo que disseram de nós. Só que tudo isso pode explicar parte da nossa história, mas não necessariamente define quem nós somos. E quando você começa a entender isso, aquela cena do garfinho tentando voltar pro lixo, deixa de ser só uma piada, porque ele está tentando voltar para um lugar que combina com a imagem que ele criou de si mesmo, mesmo existindo alguém que olhe para ele e enxergue muito mais. E é exatamente aqui que a Bíblia entra nessa história, porque a Bíblia não começa dizendo que o nosso valor vem daquilo que nós pensamos ser, ela aponta para algo muito maior, para quem nos criou. E bom, mano, quando a gente olha pra Bíblia, essa história do garfinho começa a ficar mais interessante, mano, porque a Bíblia também fala muito sobre identidade e pertencimento. Olha o que Pedro escreve em 1 Pedro 2:9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Percebe o que está acontecendo aqui nesse versículo? Pedro não está dizendo simplesmente o que essas pessoas fizeram, ele está dizendo aquilo que elas são. Isso é muito diferente, porque o garfinho passou o filme inteiro olhando para aquilo que estava ao redor dele para tentar descobrir quem ele era. Mas a Bíblia aponta para uma outra direção. A nossa identidade começa em Deus. Isso fica ainda mais forte quando Paulo diz em 2 Coríntios 5:17 que quem está em Cristo é uma nova criatura. Você pode até ter um passado, pode ter cometido erros, pode ter ouvido coisas horríveis sobre você,
Mas essas coisas não precisam ser a palavra final sobre quem você é de verdade. E talvez seja exatamente aí que a história do garfinho bate tão forte, mano. Ele sabe de onde que veio, mas ele não entende o que se tornou. Duas perspectivas completamente diferentes sobre a mesma pessoa. E talvez nós façamos algo parecido. Que a gente olha para os nossos erros, para o nosso passado, para as nossas limitações e diz: é isso que eu sou. Mas Deus, mano, Deus, ele olha para nós de uma forma muito maior, cara. A pergunta talvez não seja apenas quem eu acho que eu sou, mas sim quem Deus diz que eu sou. E talvez seja isso que a gente mais ignora no nosso dia a dia. Porque Deus não está distante, esperando a gente se tornar perfeito para então olhar para nós. Porque Ele nos conhece, nos chama e em Cristo nos oferece uma oportunidade. E talvez no meio de tanta coisa tentando dizer quem você é, a gente só precisa parar um pouco e começar a ouvir aquilo que Deus diz quem somos. Quem diria que um garfo feito de lixo me faria pensar tanto sobre Deus? E bom, né, rapaziada? Esse vídeo tá finalizando por aqui. Se você curtiu essa reflexão, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aí qual outro filme você gostaria de ver por aqui. No mais, hype o vídeo e é isso. Tchau!